capítulo de número 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Foi a palavra que Deus confiou ao meu coração para essa manhã. E eu quero ler com você apenas os versos 1, 2 e 3. Acompanhe comigo na sua Bíblia. A minha versão da Bíblia é King James atualizada, então pode estar um pouco diferente da sua, mas o sentido é exatamente o mesmo. Acompanhe comigo, diz assim a palavra de Deus. Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então, Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. E você pode dizer amém e glória a Deus por esta palavra. Glória ao nome de Jesus. Há alguns anos atrás, foi a primeira vez que o Senhor ministrou ao meu coração esse texto, essa palavra, e fazem uns bons anos. E a primeira vez que o Senhor falou comigo acerca dessa palavra, acerca desse texto, foi em um momento onde, pessoalmente, eu estava com alguns questionamentos, algumas dúvidas. E quando o Senhor falou comigo acerca dessa palavra, alguns questionamentos, algumas dúvidas, alguns pontos de interrogação foram completamente eliminados. E o Senhor tem acendido essa palavra em meu coração nos últimos tempos, nos últimos dias, e dividido comigo alguns ensinamentos e algumas direções proféticas para pessoas que talvez se encontram da mesma maneira como eu estava quando o Senhor ministrou ao meu coração pela primeira vez esse texto. Então, quero de maneira muito clara, objetiva e simples dividir com você aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração por intermédio dessa palavra. Nós estamos diante de um texto, capítulo de número 16 do livro de Atos dos Apóstolos, fala conosco acerca da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Você vai se lembrar bem desse capítulo quando eu recordar ou trouxer à sua memória um dos episódios mais marcantes, digamos assim, desse texto, que é quando Paulo e Silas estavam na prisão, presos ali, açoitados, e por volta da meia-noite eles começam a cantar, entoar louvores ao Senhor, orar. E você sabe o que aconteceu, um terremoto invadiu aquela prisão, eles foram soltos, as cadeias caíram, as correntes se quebraram, todos os presos foram libertos. E é um dos episódios mais marcantes de fato desse texto. Mas aqui já no início desse capítulo de número 16, nós vamos observar um encontro, que é o encontro do apóstolo Paulo com Timóteo, o jovem pastor, que futuramente seria um pastor em Éfeso. Esse jovem era alguém que se destacava, e nós vamos observar no texto que quando o apóstolo Paulo chega ali em sua cidade, ali em seu povoado, ali na região onde esse jovem morava, nós vamos observar que as pessoas daquela cidade, os vizinhos de Timóteo, as pessoas que observavam ele, que conviviam com ele, começam a dar bom testemunho a respeito de Timóteo. É interessante nós observarmos que quando Paulo chega e ele está em sua viagem missionária, ele vai entrar em uma colônia romana. Esses lugares, essas cidades citadas aqui nesse texto, são pequenas Romas, colônias romanas. Tinham os costumes de Roma. Então era muito comum que nessas cidades você encontrasse casamentos mistos, famílias mistas. Como por exemplo a família de Timóteo, de uma mãe que era judia e cristã, servia a Deus, cria em Cristo como filho de Deus, e de um pai que era grego, não servia a Deus, não cria em Cristo. Nós vamos observar que esse menino, esse Timóteo, é fruto de um casamento misto, de um lar dividido, de uma casa dividida, o que era muito comum nessas cidades, nessas colônias romanas. Quando Paulo chega e se depara então com essa cidade, com essas pessoas e com esse testemunho que é dado acerca desse rapaz, Paulo deseja levá-lo consigo para a sua viagem. Nós vamos observar aqui nesse texto que o Timóteo é um jovem, é um rapaz
que se destaca no meio dos outros jovens e dos outros rapazes de sua cidade. É óbvio que na cidade dele, no povoado dele, não havia apenas ele de jovem, mas as pessoas decidem testemunhar acerca da vida dele para o apóstolo Paulo. A essa altura, o apóstolo Paulo já é alguém bem conhecido no meio dos cristãos. O apóstolo Paulo é alguém que já é bem recebido no meio do povo de Deus, no meio dos cristãos. E quando ele chega na cidade, as pessoas decidem levar a ele notícias e fatos acerca de Timóteo. Olha, esse menino é um menino dedicado. Esse menino, você tem que conhecer ele, Paulo. Eu imagino as pessoas dizendo, Paulo, você precisa conversar 5 minutos com esse garoto. Esse rapaz, Paulo, ele se destaca no meio dos outros meninos. Ele se destaca no meio dos outros rapazes. É um menino dedicado, é um servo de Deus fiel. É alguém em quem nós olhamos e dizemos, nossa, esse menino se destaca, ele é diferente. As pessoas começam a dar bom testemunho de Timóteo. Isso aqui já é muito poderoso, porque no capítulo de número 6 do livro de Atos dos Apóstolos, quando uma murmuração se levanta no meio dos gregos, e os gregos começam a dizer acerca dos apóstolos, que eles estavam fazendo acepção de pessoas, a Bíblia vai dizer para nós que os apóstolos se reúnem e dizem assim, nós precisamos de fato alinhar algumas coisas, não é lícito que nós paremos de pregar o evangelho para distribuir a verba, ou para distribuir o dinheiro da igreja para os necessitados, a gente precisa continuar pregando a palavra. Então vamos fazer o seguinte, vamos levantar homens que sejam aptos para essa obra. Vamos levantar homens que estejam preparados para fazerem esse trabalho. É um trabalho de bastidores, mas é um trabalho muito sério. É um trabalho de bastidores, mas é um trabalho que necessita de gente comprometida. E eles vão colocar um crivo para os homens que deveriam ser levantados. E o crivo desses homens era, eles precisam ser cheios do Espírito Santo, precisam ser capacitados, e capacidade aqui não fala do que eles sabiam fazer, mas do que estavam dispostos a aprender. Então precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa ser capacitado e precisa dar bom testemunho. Veja, o bom testemunho está na mesma balança do cheio do Espírito Santo. O bom testemunho está na mesma balança do capacitado. Porque não adianta rodar, pular, cantar e louvar aqui dentro e não ter um bom testemunho lá fora. O bom testemunho respalda. O bom testemunho dá poder. O bom testemunho dá cobertura espiritual para alguém. Então veja, quando os apóstolos lá no capítulo de número 6 decidem levantar pessoas e começam a pedir a direção de Deus, eles sabem de uma coisa, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser capacitado e tem que dar bom testemunho. É por isso que quando Paulo chega na cidade e começa a receber as notícias de bom testemunho de Timóteo, ele diz, esse menino não pode ficar só aqui, o mundo espera por aquilo que está dentro dele, o mundo aguarda por aquilo que Deus depositou dentro dele, o mundo espera por aquilo que Deus confiou a ele. Ele é um menino de bom testemunho, ele está apto para ir, ele está apto para ser enviado, ele está apto para começar a exercer o seu ministério, ele está apto para iniciar a sua chamada. As pessoas começam a dizer acerca de Timóteo que ele é diferente, que ele tem um bom testemunho, que ele é um rapaz que se destaca no meio dos outros. E Paulo decide então, vou levar esse menino comigo para as próximas missões. Esse menino será o meu discípulo, ele vai aprender comigo. Nós vamos ensiná-lo o que for necessário, e Deus há de colocar para fora aquilo que já depositou dentro dele. Então veja, esse encontro entre Paulo e Timóteo é um encontro que vai mudar toda a vida de Timóteo, porque é como se fosse o início da sua chamada, é como se ele estivesse iniciando o seu ministério. É como se Paulo estivesse o chamando para a porta da novidade, dizendo, Timóteo, o que você tem é muito bom, aquilo que Deus depositou em você é muito grande, e não pode ficar contido apenas nesse povoado.
Tudo que você tinha para mostrar para esse povo, você já mostrou. Mas agora Deus deseja expandir. Deus deseja fazer crescer. Deus deseja aumentar. E para tanto, você vai andar comigo. Nós vamos de cidade em cidade, de povoado em povoado. Vamos em viagens missionárias. Eu vou te apresentar pessoas. Você vai conhecer muita gente. Você vai pregar a palavra de Deus. Você vai. Mas veja, existem alguns impedimentos, humanamente falando, e de maneira racional, para que esse jovem não exerça aquilo que ele foi chamado para exercer. Por quê? O primeiro fato aqui, ele é fruto de um casamento misto, de um lar rachado, de uma casa dividida, de uma mãe que serve e de um pai que não serve. Então, já há aqui algumas improbabilidades. Porque ele não vem de uma casa perfeita. Ele não vem de um lar perfeito. Ele não vem de uma família nomeada. Ele não vem de uma família reconhecida. Segundo, o que vai ficar muito claro para nós, quando Timóteo já é um pastor de igreja, quando ele já é alguém que exerce a sua chamada, Paulo, por diversas vezes, vai chamar a atenção de Timóteo, vai trazer a Timóteo a realidade de seu chamado, dizendo a ele: Timóteo, mesmo que as pessoas achem que você é jovem demais para isso, você precisa confiar naquilo que Deus depositou em você. Outra coisa, Timóteo, desperte o dom de Deus que há em ti. Outra coisa, nós vamos observar que na escrita de Paulo, Timóteo é alguém que ainda é muito tímido. Se ele, já vivendo o seu chamado, ainda enfrentava alguns desafios com a sua timidez, quem dirá agora quando ele está sendo chamado, visto por Paulo? Ele é um garoto tímido, é fruto de um casamento rachado. É alguém que precisa ser incentivado, motivado constantemente pelo seu mentor. Mas nós vamos observar que nenhuma improbabilidade de Timóteo é improbabilidade para que Deus o levante. Nós vamos observar que nenhum impedimento humano é impedimento para Deus olhar para alguém e dizer: eu vou usar você. Nós vamos observar que tudo que é impossível para Timóteo, para a realização, para o cumprimento do seu propósito, para a vivência do seu chamado, é impossível para que Deus olhe para ele e diga: eu quero usar você. Isabela, não estou entendendo nada, vai começar a entender agora, porque Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar com alguns Timóteos que estão escondidos aqui neste lugar, e Deus está dizendo: eu sei de todas as tuas improbabilidades, eu conheço o que é impossível para você, eu conheço o que é difícil para você, eu conheço a casa de onde você vem, eu conheço a família de onde você saiu, eu conheço a casa que você mora, eu conheço as dores que você carrega, eu conheço os traumas da tua vida, eu conheço todas as tuas impossibilidades, mas eu vim aqui para dizer: eu te escolhi, independente de todas as tuas improbabilidades. Eu chamei você, mesmo a sua vida sendo o contrário do que alguém esperava, para ser o perfeito a ser chamado. Derminarácia. Eu chamei você, mesmo que alguém te olhe e diga: vai dar em alguma coisa? Mesmo que alguém olhe e diga: ah, mas só está lá porque fulano colocou. Ah, mas só chegou porque tem bons contatos.
Ah, mas só foi porque alguém disse. O céu está dizendo para alguém: foi porque eu te escolhi, foi porque eu te chamei, foi porque eu te nomeei. E nenhuma das tuas improbabilidades é impedimento para que eu realize a boa obra que eu tenho para realizar na tua vida. Quando Moisés se encontra com a sarça ardente, Deus vai dizer: volte para o Egito, eu vou te levantar, eu vou te usar. E ele diz: Deus, mas eu não sei falar, eu já não domino mais o dialeto do Egito. Como irei eu para ser o libertador do teu povo? O céu vai olhar para ele e vai dizer: Moisés, quem fez a boca do homem para que ele fale? Jeremias, não diga a mim que você é só um menino. Era como se Deus estivesse dizendo: você quer dizer para mim quem você é, meu filho? Ainda antes que se formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, te consagrei, as nações te dei para profeta. Você precisa entender que tudo que é barreira para você, aleluia, não é barreira para Deus. Você precisa entender que foi justamente as tuas improbabilidades, as tuas impossibilidades que fizeram com que você fosse alvo da escolha de Deus. Porque para que o nome do Senhor seja glorificado, Ele vai pegar quem não é para confundir quem acha que é alguma coisa. Ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então você precisa compreender que você é alvo da escolha de Deus justamente por todas as suas incapacidades. Você é alvo da escolha de Deus justamente por todas as suas improbabilidades. Porque Deus deseja glorificar o nome dEle em sua vida. E para isso Ele deixa chegar no limite do que é impossível, só para Ele entrar e dizer quem Ele é, só para Ele entrar e fazer como Ele fez com Gideão. Gideão, muito é o povo que está contigo para dar os midianitas das suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo que a mão deles os livrou. Apregou agora ao meio do povo que eu vou separar. Diga para eles: covardes e medrosos, voltem. 22 mil voltaram para casa. Aí Deus diz: ainda tem muita gente, eu vou glorificar o meu nome no meio da improbabilidade. Manda descer as águas, ali eu os provarei. Desce as águas. Gideão vai observar. Muitos no meio da guerra já chegam jogando a cara na água. Alguns outros sabiam que estavam em guerra e ficam atentos. Deus vai dizer: são esses, Gideão. Gideão vai olhar e vai dizer: Deus, só tem 300. Tem um mar de midianitas vindo contra nós. E o Senhor vai dizer: mas eu quero glorificar é o meu nome. Não, o povo não vai dizer que a mão deles o livrou. Eu vou deixar chegar no limite do que é improvável. Eu vou deixar chegar no limite da incapacidade. Eu vou deixar alguém olhar e pensar: não dá, não tem como, não vai ser. É assim que eu glorificarei o meu nome. Sabe por quê? Você ainda está batendo cabeça com o teu chamado? Porque você acha que é sobre você. Sabe por quê? Você ainda pergunta para Deus como Ele vai fazer, porque você ainda acha que é sobre você. Você ainda acha que é sobre o que você tem. Você ainda acha que é sobre o que você pode fazer. Você ainda acha que é sobre aquilo que você carrega. E o céu está dizendo: você vai descansar na minha promessa. Vai descansar no meu propósito. Vai descansar na palavra que eu liberei ao seu respeito. Quando você compreender que nunca foi sobre você, sempre foi sobre mim. Nunca foi sobre o que você faz, sempre foi sobre o que eu faço. Nunca foi sobre o que você tem, sempre foi sobre o que eu tenho. Dá para você pegar na mão de alguém agora? Pegue na mão de alguém. Pegue na mão dessa pessoa. E se essa pessoa segurar na tua mão de qualquer jeito, dá uma apertada na mão dela e fala para ela: segura na minha mão direita, que agora você vai profetizar para mim.
mim. Segura na minha mão direita que agora Deus vai te usar muito para a minha vida. Olhe bem para essa pessoa. Olhe bem para essa pessoa e libere uma palavra profética sobre ela. Diga para ela agora: não é sobre você, descansa. Não é sobre o que você faz, descansa. Não é sobre o que você tem, descansa. Não é sobre as tuas possibilidades, descansa. Agora aperta bem a mão dela, a mão dele. Olha no olho dela, no olho dele, fala: é sobre ele. É sobre ele, continua porque é sobre ele. Vai pra cima porque é sobre ele. Deixa ele te usar porque é o nome dele que vai ser glorificado. Não é sobre você, é sobre ele. Aí você diz assim: Deus, como é que eu vou pregar se eu não sou? E Deus está dizendo: prega porque você não é, mas eu sou. Deus, como é que eu vou fazer a tua obra se eu não tenho? O Senhor está dizendo: faz a obra porque você não tem, mas eu tenho. Deus, como é que eu vou se eu não posso? E Ele está dizendo: acaso há impossível para mim? Confia em quem chamou você. Eu vou dizer do jeito que Deus está mandando. Você ainda pergunta: por que eu? Porque o Senhor escolheu a mim, não tenho nada. Porque o Senhor chamou a mim, eu não posso nada. E o Senhor está dizendo: foi justamente por isso, porque eu não te chamei para fazer o teu nome conhecido, eu te chamei para fazer o meu nome conhecido. Eu não te chamei para glorificar o teu nome, eu te chamei para glorificar o meu nome. Foi exatamente por causa das tuas faltas que eu te chamei. Para bem dizer o meu nome. Então olha só, Paulo está olhando para alguém que não tem, não é, não pode, mas que está coberto por um bom testemunho. Oh. Não é, não tem, não pode, mas tem identidade do céu. Não é, não tem, não pode, mas carrega o nome de Cristo na vida, nas ações, no dia a dia. Isto é o suficiente para que Deus levante alguém, para que Deus use alguém. Ele está diante de alguém que não é, não tem, não pode, que aos olhos humanos não serve. Aos olhos humanos, ele não. Aos olhos humanos, você não. Aos olhos humanos, ela não. Ele não. Eu não. Mas o Senhor me escolheu para que o poder dele se aperfeiçoasse em minhas fraquezas. Eu vou levar você, Timóteo. Eu vou levar você. Você vai andar comigo. Tem um mundo afora esperando por você. O menino que foi encontrado na pequena colônia romana, agora está ouvindo alguém dizer que tem mais para ele viver. O céu sentou alguém aqui nessa manhã para dizer exatamente isso. Você pensa que já viveu muita coisa, pensa que já fez muita coisa, pensa que já foi em muitos lugares, e se eu te disser que é só o começo? E se eu te disser, diz o Senhor para alguém,
que há um tempo de ampliar a tenda. Ele mandará me arrar. E se eu te disser que está na hora de fincar as estacas um pouco mais longe? Você pensa que já fez muito, que já recebeu mais do que merecia, mas a graça veio te dizer: eu tenho mais para você. E uma porta de novidade se abrirá diante de Terebia. Se abrirá diante de ti, Timóteo. Agora você vai entender e nós caminhamos para concluir. O tempo aqui, o encontro entre Paulo e Timóteo, para Timóteo é um tempo de ampliar. Aleluia. É um tempo de crescer. É um tempo de expandir. Eu não sei se tem alguém aqui para receber essa palavra, mas Deus sentou aqui nessa manhã para dizer: eu estou alinhando a sua vida para o tempo da expansão. Aleluia. Aleluia. O céu está dizendo para alguém: há um tempo de expansão para a tua casa. Tem alguém aqui para receber. Há um tempo de expansão para o teu ministério. Há um tempo de se prepara para pegar estaca e ir para um pouco mais longe. Se prepara, Eric, anda na calabai. Se prepara, porque tu tens perguntado: Deus, será que vão ficar aqui? Aqui já está bom, e o céu está dizendo: não está. Prepara para o tempo da expansão. Mas escute, o que vem antes do tempo da expansão. O texto vai dizer: então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão, para tanto o circuncidou. Vamos voltar ao início dessa história. Capítulo de número 17 do livro do Gênesis. Depois que Abraão se deita com Agar, Ismael nasce. Sara tentando fabricar uma promessa. No capítulo de número 17, Deus vai aparecer e vai dizer: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Que Deus estava dizendo: primeiro, eu sou o mesmo que te chamou quando você não era nada, quando não tinha nada. Eu continuo sendo Deus Todo-Poderoso. O que te fez a promessa não vai falhar. Eu não preciso que você coloque a sua mão e tente fabricar. Deixa comigo. Segundo, anda na minha presença e ser perfeito. Quando a gente olha para essa palavra perfeito, a gente pensa: impossível. Pode um homem ser perfeito? Óbvio que não. Geralmente nós atribuímos a perfeição apenas a Deus. Porque o que nós conhecemos como perfeito é alguém que não falha, não erra, não peca, não tem nenhuma mácula, não tem nenhuma mancha. Só Deus. Mas quando Deus diz perfeito, lá em Gênesis 17, Deus está falando na raiz da palavra, na etimologia. E o significado original da palavra perfeito é completo. O que Deus estava dizendo para Abraão era o seguinte: primeiro, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu posso todas as coisas. O que você não faz, eu faço. E o que disse que faria, não vou falhar, vou fazer. Segundo, para alguém que vai viver o nível de promessa que você vai viver, não dá para andar pela metade na minha presença. Ou é tudo, ou não é nada. Anda na minha presença por completo. Todas as áreas da sua vida, todas as suas demandas, tudo que você tem, entrega no meu altar, entrega para mim. Deixa comigo, ser perfeito. Só que o Senhor vai dizer: e eis que eu estabelecerei contigo a minha aliança. Que aliança é essa? Deus vai dizer: todo homem nascido na tua casa, a partir de hoje, os que já têm na sua casa, deverão passar pela cerimônia da circuncisão. E todos os nascidos a partir de hoje, ao 8º dia, deverão ser circuncidados. O que é isso?
A circuncisão era um corte feito no prepúcio do órgão masculino. Um corte na carne. E este era o sinal. Esta era a aliança de Deus para com o seu povo. Deus orientou a Abraão e disse: e eis que esta aliança deverá perdurar de geração em geração para sempre. Então todo homem nascido de Abraão, nascido na casa de Abraão, todo homem do povo de Deus, fazendo parte do povo de Deus, deveria carregar o símbolo da aliança. Você vai entender? Quando, por exemplo, Moisés está voltando para o Egito. O texto vai dizer para nós que o Senhor encontra Moisés e faz Moisés regressar ao Egito, para que ali ele seja o libertador do povo e o êxodo de fato aconteça. Mas você vai ver que quando ele está caminhando para retornar, parando em uma estalagem, o texto vai dizer assim: e eis que o Senhor quis matar a Moisés. Então Zípora, sua mulher, pegou uma pedra pontiaguda e circuncidou o seu filho. O que é isso? Moisés sabia que era hebreu, sabia que era parte do povo de Deus, só que Moisés viveu longe do seu povo, 40 anos distante. Ele vai se casar, vai ter filhos, e nenhum dos seus filhos vai passar pela cerimônia da circuncisão. Só que quando ele está retornando para o Egito, quando ele está retornando para ser o libertador do povo, Deus vai olhar e vai dizer: a minha aliança, a tua casa precisa carregar a minha aliança, para que eu faça o que quero fazer por intermédio de vocês. Então nós vamos ver o quão importante era o símbolo da aliança. Nós vamos ver também quando no desafio entre Davi e Golias, Golias está gritando, dizendo: vou matar, vou fazer, vou acontecer. E Davi vai chegar dizendo: quem é esse filisteu incircunciso, para que afronte o exército do Deus vivo? O que Davi estava dizendo é: quem é esse? É grande, mas não tem aliança. É forte, mas não tem aliança. Ele é matador, mas não tem aliança. E nós, o povo da aliança, vamos fugir? Pode me mandar que eu vou descer contra ele. Olha o peso da aliança. Só que agora, nós estamos no Novo Testamento. E a aliança do povo de Deus não é mais um corte na carne. A aliança do povo de Deus foi feita para sempre na cruz do Calvário. Jesus Cristo é a aliança. É o elo que liga o povo a Deus. Mas então, por que Paulo, o mesmo Paulo que escreveu aos Gálatas o seguinte: circuncidados ou incircuncisos, o importante para Deus é que vocês tenham fé. Há uma contradição aqui? Porventura ele estaria se contradizendo? O mesmo que disse que a circuncisão, o corte na carne, não era necessário diante de Deus, agora está dizendo: você vai ter que passar pela circuncisão, Timóteo. A gente não entende e causa uma certa confusão na nossa mente ler isso e saber: Jesus é a aliança. Paulo disse que não é necessário que as pessoas sejam circuncidadas, pois agora a aliança é Cristo. Importa que tenhamos fé nele, fé que ele é o Filho de Deus. Então por que Paulo quer circuncidar Timóteo? E eu encerro aqui. A pergunta é: há uma contradição aqui? Há um embate teológico? Há uma divisão de informações? É óbvio que não. Paulo sabe que a aliança é Cristo, a aliança é o Calvário. Não é necessário que os homens sejam circuncidados, mas ele mesmo vai dar a resposta do porquê circuncidar Timóteo. No verso 3 ainda, ele vai dizer assim: para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região. Isabela, não entendi nada. Vai entender agora. Vai apertar, mas é muito bom. Paulo estava dizendo: Timóteo, como teu pai é grego, todo mundo sabe que você não passou pela cerimônia, pelo ritual judaico da circuncisão. Para Deus, isso não importa. Tem fé em Cristo? Tenho. Crê que Ele é o Filho de Deus? Creio. É discípulo dele? Sou. Então você já está alinhado. Porém,
Existem homens aqui nessa cidade. E homens no mundo afora, no tempo da expansão, que não aceitarão a sua mensagem se souberem que você não é circuncidado. O que é que isso quer dizer, Isabela? Seguinte, Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, quando você recebe um chamado, não é o chamado que se adequa a você. É você que se adequa ao chamado. Em outras palavras, para que não fique nenhuma dúvida no teu coração e na tua mente, o que Paulo estava dizendo era, Timóteo, não que isso seja de grande valia para Deus, mas para que você exerça o seu chamado sem nenhuma mancha, sem nenhum questionamento, sem ninguém se levantar contra você, deite na mesa e passe pelo corte. Sem anestesia, com pedra pontiaguda, já sendo ele um rapaz, Paulo estava dizendo em outras palavras, vai doer, vai sangrar, mas para viver o chamado é necessário. Isabela, não entendi, você vai entender. O que o apóstolo Paulo estava dizendo e o que Deus está dizendo para nós aqui nessa manhã, era o seguinte, Timóteo, quer viver o tempo da expansão? Quero. Quer viver o tempo do crescimento? Quero. Então aguenta firme a dor que está chegando aí. Tá doendo? Tá. É o tempo da expansão chegando para você. Tá sangrando? Está. É o tempo do crescimento chegando na tua vida. Tem porta fechada? Tem, não se preocupe. É o indício do tempo da expansão na tua história. Ele estava dizendo o seguinte, quer viver o teu chamado? É o seguinte, se lá na frente, Timóteo, você já foi muito conhecido, for um grande pregador da palavra, for um pastor que as pessoas admiram, amam, querem abraçar, mas um judeu se levantar contra você dizendo, eu não aceito a tua mensagem, porque você não é circuncidado, eu não poderei fazer nada para te defender. Mas se você quiser ser preparado aqui para não quebrar lá na frente, suporta a dor. O que Deus estava dizendo era, eu te preparo aqui para te colocar lá, porque quando você chegar lá, o vento vai bater, você não vai cair. Quando chegar lá, a tempestade vai vir, você não vai quebrar, tua embarcação não vai naufragar, porque antes de te enviar, eu te preparo primeiro. O problema da nossa geração é que a gente quer ir sem ser preparado, sem passar pelas dores necessárias do chamado, sem sangrar em nenhuma área da nossa vida. A gente acha que o evangelho é isso, e é justamente o contrário. Se o próprio Filho de Deus teve que sangrar para cumprir o propósito, quem somos nós para queremos passar da dor? Mas a boa notícia para alguém, a boa notícia para alguém aqui é, está sangrando? Está doendo? Está na guerra? Está na luta? Gente foi embora da sua vida? Gente te abandonou? Está no meio de uma luta, está num conflito intenso, está lutando, está guerreando, tem áreas da tua vida que estão sangrando, te prepara para o tempo da expansão, te prepara para o tempo do crescimento. Mas você precisa entender que Deus não vai te enviar sem antes permitir que você sangre. Porque você vai ter que sangrar antes de ir, para não sangrar quando estiver indo. Ele é calabarácia. Vai ter que doer antes de ir, para que você não sinta dor quando estiver indo. Porque Deus não quer que você vá para voltar. Deus quer que você vá para não voltar nunca mais. E por isso Ele está dizendo, deixa doer um pouco agora, deixa sangrar um pouco agora. Eu
Eu estou te preparando para o ministério frutífero, para uma chamada frutífera, para um tempo de crescimento. Deus sentou alguém aqui para entender por que a porta fechou. Porque com aquela porta aberta você não iria a lugar nenhum. Deus sentou alguém aqui para entender porque algumas alianças foram quebradas. Porque aquela aliança não combinava com o teu propósito. Era Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, para que você viva a gente vai ter que cortar um pouco, vai ter que sangrar, vai doer, quer viver? Aí alguém que está sendo preparado para um tempo da expansão, está dizendo: Deus, mas está cortando, mas está doendo, mas está machucando, mas eu não estou entendendo nada. E Deus está dizendo: eu vim aqui hoje para te conscientizar do que você está vivendo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você está achando ainda que é o diabo que está mexendo? Você está achando ainda que é o adversário da tua alma que tem controle da sua vida? Não! A sua vida está nas minhas mãos. Eu sou o Senhor da tua vida. Eu sou o Senhor da tua casa. Quem te deitou na mesa do corte não foi Satanás, fui eu! Quem te deitou na mesa do corte foi eu! Eu encerro e a gente ora. Satanás tem a ousadia de chegar e dizer assim: sabe por que esse tal de Jó te adora? Porque o Senhor o cercou com bens. Tira a cerca dele e deixa eu entrar para o Senhor ver quem ele é. Aí a gente começa a ler o livro de Jó pensando, é uma tratativa entre Deus e Satanás. Deus vai mostrar para Satanás quem Jó é. Nunca foi. Deus não tem nada para tratar com Satanás. A tratativa não é com Satanás, é com Jó. Porque ele vai dizer no capítulo de número 42, ao final de seu processo: antes eu te conhecia, mas era só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem, eu ando contigo. Pergunte para alguém que está perto de você: está doendo? Pergunta: está sangrando? Já doeu muito? Pergunta: já doeu muito? Já teve muita porta fechada? Já teve muito acusador dizendo? Já teve muita potestade se... Pergunta, fica com medo não. Pergunta: já teve muita potestade se levantando? Sabe o que é sangrar pela obra? Sabe o que é sofrer pelo evangelho? Parabéns, porque agora você vai ver a porta da novidade se abrindo e Deus dizendo: vem para o tempo da expansão. Você já está apto, você já está pronto, você já está preparado. Doeu muito, né? Deus sabe o quanto doeu. Ore que ela barra. Deus sabe o sangue que você teve que estancar para que ninguém visse que você estava sangrando. Né? Calabaxuria. Deus viu as noites sem dormir. Deus viu a inquietação do teu coração neste congresso. Erebiandará. Deus sabe como você chegou aqui. Você sorriu, você abraçou, você brincou, deu glória a Deus, mas Ele sabe que está sangrando, Ele sabe que está doendo, Ele sabe que está machucando. Mas a boa notícia é: ei, Timóteo, você, aleluia, você agora está apto para viver um novo tempo. Você agora está apto para atravessar a porta da novidade. Eu encerro agora.
você não entrará ou não adentrará ao ciclo do crescimento sem antes passar pelo ciclo da dor. Não. Você não vai pular etapas. Você vai viver cada pequeno fragmento desse processo. Ah, Isabela, eu queria uma mensagem de vitória hoje. É uma mensagem de vitória. Para você entender que este é o Evangelho de Cristo. Ele sangrou no madeiro. Ele padeceu. Ele foi ferido. Ele era um inocente e foi tratado como um bandido. Mas a boa notícia é que a esperança da igreja ao terceiro dia cumpriu o seu propósito na terra. Aleluia! 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 Tem mães aqui que estão sangrando pelos filhos, mas verão estes mesmos meninos que estão dando tanto trabalho, sendo grandes homens de Deus. Tem ministérios aqui que estão em dores e estão dizendo: Deus, o que é que está acontecendo? Será que é o meu fim? Será que chegou a hora de acabar tudo? Será que eu vou naufragar? E o céu está dizendo: claro que não. Eu só estou te preparando para o que você vai viver. Sentados como estamos, encontre alguém para orar agora. Pode ser da direita, da esquerda, quem está atrás, quem está na frente. Escolha alguém para orar com você agora. Elemi kalamaha suiderevia. Ere mandaraba suri kalabahasia. Emi naha sui kalamandarabia. Eu vou te dizer do jeito que Deus está dizendo ao meu coração. Hoje, tudo que te separava de viver o teu chamado cai por terra. Hoje, tudo aquilo que era separação entre você e intimidade com Deus está sendo eliminado. Se prepara para ver aquele grupinho do WhatsApp acabar, diz o Senhor para alguém. Se prepara para ver essa porta fechar, diz o Senhor para alguém. Porque a porta que eu tenho para você é uma porta de excelência. E eu não vou deixar essa porta pequena te embaraçar, não. Eu não vou deixar essa guerra te embaraçar, não, diz o Senhor para alguém. Você vai experimentar qual é a minha boa, perfeita e agradável vontade quando a sua mente for transformada, for renovada. Quando você entender que eu não te chamei para andar, aleluia, de qualquer jeito. Quando você entender que eu te chamei para viver coisa excelente, coisa grande, e tudo que impede eu vou arrancar. Esse costume vai sair da tua rebe, calabai. Vai sair da tua casa hoje, Derek Alácia. Essa conversinha sem propósito vai acabar, Tem demônio da divisão caindo aqui nessa igreja, Baracandarai, Bassi, Calabá. Porque chegou o tempo da expansão para vocês. E o céu está dizendo: não vai ter demônio que vai impedir o crescimento dessa obra. Não vai ter diabo que vai impedir o que eu quero fazer aqui. Ele é calabaço. É mi candarábia. Erebachei candaravasi, emiti candorebi andarabasuria, alamanto calebada selemandarai, ebaculabarrasi andarai. O Senhor está quebrando laço aqui nessa manhã. Erebi calamachuria, o Senhor está quebrando, quebra. Tudo
que prendia o teu ministério, diz o Senhor, eu estou soltando agora. Eu estou soltando. Quebi, calasse. Deus está reavivando profetisas aqui nessa manhã. Deus está reavivando profetas nessa manhã. Deus está levantando profetas da última hora aqui nesta manhã. Rebaracalamácia. Emando révia. Ebaua candaravassuri. Erebianahácia. O diabo está olhando para esse ministério e dizendo, não vai passar daí. Derique alamanto. O diabo está olhando para essa casa e está dizendo, não vai passar daí. Derebacandará. Mas tem um varão com uma espada flamejante aqui no nosso meio. E ele está cortando laço. É micalabaço. É mancho que ele baracandarábia. Ele é mando que ele baiacia. Ele quebra o arco, ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. E ele está dizendo para alguém, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Tem conserto, tem oportunidade, porque nada do que estava te afastando do seu propósito vai ficar de pé, diz o Senhor. Escolheu alguém para orar? Que andará. Mando kele, manchu cava surya. Remanda raciarabai. Ebi calamaceia. Manto kelebas. Comece a interceder por essa pessoa agora. Comece a interceder. Não, você não vai orar, você vai interceder. Interceder é entrar no meio. Kelebai. Você não sabe a guerra que ela tem enfrentado, mas agora você vai entrar no meio. Kelebai. Vai entrar no meio para guerrear. Deriki andokevia. Comece a orar. Comece a orar por alguém agora. É uma oração urgente, você precisa fazer agora. Baracandarábia. Emanchu calabassúria. Comece a orar. Comece a orar e eu vou liberar uma profecia sobre nós nessa manhã. A profecia de Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede em nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti fomos entregues à morte
onde todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos afastar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Fique de pé. Keleminahasui. Ebarakalamashuriandarabia. Ebauacandarahassuriandarabia. Ribi Calamassuria. Dê um abraço agora em pelo menos 2 pessoas e diga: você vai viver o teu chamado. Dê um abraço de Deus em pelo menos 2 pessoas agora e diga: você vai viver o teu chamado. Nada vai te separar desse amor. Nada vai te separar da esperança que há em Cristo Jesus. Nada mais vai te prender. Nada mais vai te prender. Nada mais vai te prender. O Senhor está mandando eu declarar para alguém: nada mais vai te prender. Nada mais vai te prender. Nada mais vai te prender. Você vai viver o teu chamado, diz o Senhor.